Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Na carta aos Efésios, a gente vai continuar a nossa exposição. A carta aos irmãos que já estão em Cristo, os Efésios. Os Efésios. A gente vai encontrar esses irmãos todos no céu, irmão. Quando o Senhor Jesus voltar para nos resgatar. E que seja breve isso, né? Vamos à carta aos Efésios, continuando a nossa exposição, capítulo 4. Perdão. O verso, vamos caminhar aqui para a terceira parte dessa pregação, desse parágrafo, né, que vai do perdão, irmão, do verso 25 ao verso 32. Semana passada a gente viu somente o verso 28 e hoje nós vamos ver o verso 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somente até aí. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta hora e edifique essa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, então, depois de Paulo, ele dizer que aquele que é regenerado, ou seja, um novo homem, não deve mais roubar ou furtar, ter negócios ilícitos, desonestos, e sim trabalhar com seu suor para ter com que se sustentar e compartilhar com os que são necessitados, né? Paulo falou isso tudo no verso 28, certo? E Paulo agora, né, ele vai agora nos exortar sobre como devemos interagir verbalmente uns com os outros. Você vê que a cada verso ele dá um mandamento, ele expõe a forma de como o novo regenerado deve ser, né? De como ele deve andar, de como ele deve se portar, né? Ele faz isso, né? E no verso 25 ele nos exorta a não mentir, né? Ele vai falar aqui, ó, por isso deixai a mentira. E agora ele nos exorta a não usar palavras perniciosas e impróprias, né? Palavras que não têm nenhuma utilidade, pelo contrário, a eficácia dela é de causar dano, não de causar bem, é de causar um dano. Então ele vai falar agora: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? O que é torpe? Torpe, né? Torpe, desculpe, torpe. O que é torpe? É algo que não tem utilidade. É algo que é impróprio, é algo que vai te causar um dano. Ela não presta para nada, exemplo assim, você falar um palavrão, isso é uma palavra torpe. Você falar coisas que são mentira, isso são palavras torpes. Você falar coisas que vão causar um dano, uma fofoca, né? Uma fofoca que vai causar um dano, isso é a palavra torpe. São coisas que só prestam para causar o mal, isso é a palavra torpe, tá? Entendido isso, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus 15, para a gente entender melhor o que Paulo está falando aqui. Esse texto vai nos ajudar, irmãos. Mateus 15, verso 1. Aqui vai falar o contexto aqui é a tradição dos fariseus, que eles tinham a tradição, eles corrompiam, olha só,
eles corrompiam o mandamento de Deus com a tradição deles. Tá falando de lavar as mãos, aí Jesus fala para eles assim, ó, olha o verso 1, né? Não, verso 3, vamos lá para o verso 3. Verso 3. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ó, eles transgrediam o mandamento de Deus pela tradição de Deus. Não é o que ocorre hoje? Né? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a pai, nem ao seu pai, nem à sua mãe. O que ele está falando? Os dízimos, naquela época, né? Hoje a gente não tem mais essa figura de dízimo, né? Eu já falei aqui sobre isso. Nós ofertamos de coração, aquele que pode. Quem não pode, amém. Não tem essa obrigação de dízimo. Você tem a oferta, é algo mais voluntário, né? Aliás, é totalmente voluntário. Mas naquela época existiam os dízimos, né? Eles estavam sobre a lei. E nessa lei obrigava o cara a dar o dízimo. Mas ele dando o dízimo, ele deixava o pai e a mãe, às vezes, sem nada. O pai e a mãe precisando da ajuda do filho. O filho falava: pai, eu não tenho, mãe, eu não tenho, porque eu já dei os dízimos. Eu não tenho. Eu tive que dar os dízimos. E aí eles falavam que é certo, eles tinham que honrar os dízimos e não honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe, irmão? É o que? Ajudar o nosso pai e a nossa mãe na velhice, se assim eles precisarem. Isso é honrar pai e mãe, certo? Então, eles pelas tradições dele, que isso não era mandamento. Isso não era mandamento. Você tirar, é tipo cobertor de pobre, né? Você puxa para cima e descobre o pé. Puxa para abaixo e descobre a cabeça. Então, meu irmão, você tem que ir o quê? Para que serviam os dízimos, né? Naquela época, para ajudar os necessitados. Se teu pai e a tua mãe está necessitado, você tem que ajudá-lo. Esquece o dízimo. Ajuda com teu dinheiro, né? E eles invalidavam isso. Então, era isso. E isso saiu o quê? Da boca, presta atenção, da boca dos fariseus, né? E aí ele fala aqui, ó: hipócrita, olha o verso 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, ó: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eles faziam? Mentira. Eles mentiam. O coração deles não estava em Deus, né? Eles só falavam da boca para fora. Aí Jesus fala para eles, ó: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Isso aqui é o quê? Palavra torpe. É esse sentido que Paulo está falando ali. É você ensinar coisas que são preceitos de homem. É ensinar coisas que Deus não mandou. É ensinar coisas que o Senhor nem sequer pensou nisso. E você ensina isso com seus lábios. E é isso que eles faziam. Eles ensinaram. Aí Jesus começa, ó. Aí embaixo ele vai falar. Ouvi, ao verso 10. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, ó, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que sai da boca? Palavra torpe, palavra imunda, palavra que não edifica, palavra que não ensina, palavra que vai te causar um mal, Ele fala, ó. Aí ele vai falar que os fariseus se escandalizavam por causa disso e Jesus não estava nem aí. Olha o que Jesus fala: deixai-os, ao verso 14, deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Deixa eles estão guiando cego, deixa eles, vão cair tudo na mesma cova. Não é o que ocorre hoje? É, ué.
E eles perguntavam, eles não entenderam. Os discípulos não entenderam. E Pedro, respondendo ao verso 15, disse: explica-nos essa parábola. Aí Jesus fala para ele: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Jesus fala, pelo amor de Deus, pelo amor do meu Pai, né? Vocês ainda estão sem entender? Aí ele fala, verso 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre, é a comida, né? E é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da tua boca procede do coração. Então, aquilo que você fala, meu irmão, procede do teu coração. Ele diz aqui o 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia, e essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas que contaminam, essas palavras torpe que já foi gerada no teu coração e você falou, você saiu da sua boca. A gente vai chegar lá que essa palavra não tem que sair, mesmo que tu pense, certo? A gente vai chegar lá. Então, o sentido que o apóstolo está aqui a falar é que todo ensinamento, né, todo ensinamento errado, toda a palavra, volta lá para Efésios lá. Todo ensinamento, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Toda essa palavra é que contamina o homem, né? Contamina o homem. A palavra mal dita, ela é mal dita, né? Isso contamina o homem. O sentido, irmãos, que o apóstolo está aqui a falar é que essa palavra torpe, ou seja, a palavra inútil, perniciosa, perversa, como se fosse um peixe podre, né? Fedorenta, não deve sair de dentro de nós. Nós devemos o quê? Guardá-la, mesmo que a gente pense, mas essa palavra não deve sair, porque se sair, nós vamos ter problema, vamos ter dano por causa dessa palavra torpe. Charles Spurgeon, um batista, um pastor conhecido, né, aí, já está na glória, espero também a gente estar a conhecê-lo lá na glória, né? Ele diz o seguinte sobre esse texto. Ele fez um comentário sobre esse texto aqui. Ele diz assim, abre aspas: eu já ouvi pessoas insensatas dizerem, bem, se está em seu coração, é melhor que você fale. Melhor fora do que dentro, né? Joga essa porcaria fora de dentro de você. Não, Nanina, não. Ele vai falar aqui, eu não concordo com eles. Se você tiver, aí ele dá um exemplo aqui. Se você tiver um barril de uísque na sua casa, certamente que isso seria ruim de se ter em sua posse, mas isso não faria mal a ninguém, desde que continuasse fechado, para que ninguém alcançasse a bebida, visto que estragos começam quando as pessoas começam a tomar dele, né? Se você tem algo que não preste dentro de você, e você quer falar, Deus sabe que está no coração, sabe, mas eu não quero saber. Essa porcaria fica dentro de você. Essa imundície, guarda e repreenda ela. Peça ao Senhor para repreender e para Ele tirar isso de você. Você não tem que falar isso para os outros. Entende? Você não tem que falar isso para... Às vezes a gente pensa uma coisa e fala, e a gente erra. Eu mesmo, né? Depois que eu li isso aqui, eu tenho que tomar jeito. Às vezes eu falava besteira, né? Então... ele continua aqui, sem dúvidas é algo maligno ter qualquer coisa que é corrupta em seu coração, mas essas coisas não causarão mal a outras pessoas até que elas comecem a sair, até que as pessoas comecem a ouvir. Se ela está dentro de você guarda, morra com ela mesmo, morra com ela.
Agora, se sair, vai causar dano a outras pessoas, porque as pessoas vão, nossa, tem coisas que você não precisa saber, irmão. Tem coisas que as pessoas não precisam te contar. E elas abrem o bocão e falam. Certa vez o irmão, usando aquele texto, que nós devemos contar um pecado ao outro, né? Confessar, nossa, ele me falou uma coisa, eu falei, meu Deus, eu não precisava saber disso. A imundície, ele era para ter se consertado com Deus, eu não sou Deus, entende? Mas não, ele me falou e aquilo me fez mal. Depois aí oramos e tal, enfim, mas é uma coisa que você não precisa saber, porque vai te fazer mal, né? Assim, ele continua assim, assim que nenhuma palavra imprópria proceda de sua boca, já que alguma palavra certamente sairá de sua boca, que ela seja boa, não má, não porcaria, como esse irmão falou, não porcaria. E eu acho que ele nem quis confessar, ele quis falar aquela imundície para mim, não foi nem uma confissão. Por isso que eu estou falando. Se fosse uma confissão, até vai, mas tem coisas que eu não tenho que saber mesmo. Tem que saber, nós, né, não temos que saber. Então, irmãos, o que é torpe nessas palavras, né? Vai muito além do que as palavras chulas e obscenas, né? As palavras, tipo um palavrão, vai muito além disso. Eu posso te contar algo sem um palavrão, sem uma palavra obscena, e isso te fazer mal. Isso te fazer mal. Foi o que aconteceu com esse cidadão. Ele me contou algo que eu não queria saber. Me fez mal. Entende? E essas coisas, irmão, essa doutrina de Paulo, com certeza tem origem lá do Senhor Jesus. Em Mateus 15, com certeza ele olhou, opa, essa palavras torpe, que contamina o homem, não aquilo que você come, mas aquilo que você fala, né? Aquilo que sai de dentro de você, porque o seu coração é corrupto. Os cristãos, meus irmãos, são exortados a não permitirem que palavras perniciosas saiam de sua boca. É um mandamento. Está falando aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é opção, como tudo que está nas doutrinas não são opções. São mandamentos para se cumprir. Eu não vou me cansar de bater nessa tecla. E é como Spurgeon disse, que nós iremos falar de qualquer jeito. A gente vai abrir a boca. Ninguém é mudo. Só o mudo, né? Mas mesmo assim o mudo ainda faz gesto. Mas que quando nós falarmos, né, seja a palavra boa, não seja a palavra má, né? Parar de falar mal da vida dos outros. Isso é palavra má, irmão. Fofoca. Isso é palavra má. É torpe. Que sejam palavras benéficas, que devem ser usadas com o propósito, irmãos, de edificar uma pessoa ou corpo de crente, a igreja do Senhor. Que a igreja tem necessidades, irmãos. A igreja, ela carece de ensino. A igreja carece de doutrina. Se você vai abrir a boca, você ensine. Traga doutrina, traga algo que edifica a igreja, ou ao irmão que está necessitado de ouvir algo, né? Às vezes a pessoa, ela só quer uma palavra, ela só quer que você fale algo para ela, mais nada, algo de bom, não algo de ruim, porque ela já está tão oprimida, né? Que ela precisa ouvir algo bom, né? A gente liga eu não vejo mais, né? Eu não vejo mais. Mas quem tem televisão aberta em casa, você liga na reportagem, irmão, só tem notícia ruim. Isso te faz mal. Isso acaba com teu interior. Vai te fazendo mal, tu não vê nada de bom, né? Então são palavras torpes. Então, irmão, portanto, qualquer palavra que saia da vossa boca de um cristão deve ser boa e não má, nem causadora de dano. Então estamos aqui, né? Não saia
da sua palavra, da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí ele continua aqui: mas só a que for boa para promover a edificação. A boa, né? A só a que for boa e para promover edificação. A edificação, nós já examinamos elas aqui, irmão, anteriormente. Lá em... É só vocês verem, tem uns vídeos aí que está gravado. Não sei se eu comecei com Efésios 2, mas em Efésios 2, 21, vai falar: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O que é a edificação? É a igreja, é edificar a igreja, né? Crescer, né? É um edifício que cresce, a cada dia ele cresce mais. Com o quê? Com as doutrinas, né? Com a verdade, com palavra boa, né? E a gente concluiu que se referia, né, esse edificar, essa edificação, né, ela se referia para designar a edificação do corpo vivo de Cristo, que é a igreja, nós, né? Como também a gente viu lá em Efésios 4:12, que ele vai falar: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E no verso 16 ele diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então essa edificação é algo bom. É algo bom. Enquanto a palavra torpe, ela é destruição. Ela destrói. É como se fosse uma bomba. O edifício que está ali crescendo, você joga uma palavra torpe e você destrói aquele crescimento. Você acaba destruindo, né? E não é isso que a gente deve fazer. É ter uma palavra boa para edificar mais, para ir crescer a cada dia mais. E crescer. Né? O próprio contexto, irmão, da carta nos indica se tratar não somente do indivíduo, mas também do coletivo. O verso 25 vai falar ali, ó: somos membros um dos outros. E o verso 29 vai falar de um plural, né? Olha o finalzinho do verso 29, ao qual a gente está tratando aqui: para que dê graças aos que ouvem, né? Então é um coletivo, tá? Ele está falando não só do indivíduo pessoal, mas de um coletivo, que é a igreja, né? Esse indivíduo, ele compõe a igreja, né? A igreja é feita de indivíduos, né? Não de um indivíduo, mas de indivíduos, de uma seleção de indivíduos, de pessoas. Então, meus irmãos, o propósito do nosso falar é suprir aquilo que está faltando na vida de outros crentes, ao pronunciarmos palavras boas, benéficas, contribuindo assim para o crescimento espiritual do corpo, entende? A gente vai suprir aquilo que às vezes eu necessito de alguma palavra, e vocês podem me falar algum conselho. Eu posso, estou com uma demanda assim, eu preciso de um conselho, e vocês vão falar algo de bom, eu vou, opa, show, fechou. Ou vice-versa, alguém pode chegar: pô, pastor, estou precisando de um conselho, você fala, meu irmão, Isso são palavras boas, né? Que você vai edificando ao seu irmão e edificando a igreja, né? É essa necessidade que cada um tem. Todos nós temos necessidades, irmão. Ninguém é supra-sumo, não. Todos nós temos necessidade. Todos nós, inclusive a igreja do Senhor. Vejamos o que o apóstolo Pedro diz em sua carta. Vamos lá. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Verso 17. Tô lá em primeiro.
Olha aqui, ó. Verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, o que eles sabiam de antemão? É o contexto daqui do capítulo, que indoutos e inconstantes, olha o verso 16, indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que esses caras fazem? Eles estavam vindo com palavra torpe, com palavras que não edificavam, pelo contrário, eles queriam destruir a igreja torcendo as escrituras, né? Torcendo o que já estava escrito. Então eles vieram com essas palavras. Aí Pedro alerta, ó, verso 17: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, né? Ó, guarda-se dessas palavras desses homens, o que eles estão falando é mentira. O que eles estão falando não é verdade. O que eles estão falando vão destruir vocês, porque vocês vão descair da vossa firmeza. Vocês vão ser destruídos por essas palavras desses homens. Aí ele alerta, ó. Aí sim, ó, olha a edificação aqui, ó. Verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que ele está falando? Ó, antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Cresça em Cristo, não descaia com esses homens indoutos, né? Com esses filhos de Belial. Não. Cresça na graça. Como é que você vai crescer na graça e no conhecimento? Com palavras boas, com ensinamento, com doutrinas, né, verdadeiras, não essas falsas doutrinas de homens, como nós vimos lá, Cristo falando, que eles vinham com a doutrina deles, né, querendo, torcendo os mandamentos de Deus, invalidando. Cristo fala, vocês invalidam os mandamentos de Deus. Triste, né, irmão? Então, irmão, o contexto aqui é exatamente o ensino errado, né, que Pedro está falando aqui. Pela boca de indoutos, ou seja, homens que deturpam a palavra de Deus. Eles usavam a boca, né? Eles usavam a boca falando. Então, é o mesmo contexto lá de Paulo, né? Dessas pessoas que vêm falar besteira, doutrinas erradas. E irmão, a internet está, ó. Você olha cada vídeo, esse negócio agora de podcast, essa coisa, e aí você vê um falando uma besteira e o outro falando outra, e aí eles ficam rindo ali entre eles, ó, e cheio de gente vendo, cheio de gente dando like naquela porcaria, naquela imundície, né? Você vê muita coisa ruim, cuidado com o que vocês veem na internet, cuidado. Eu já alertei a umas pessoas aí sobre isso, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Eles mostram algumas pregações de certos pastores ali, mostram uma coisa, mas é outra. Saio da internet. Quer saber da palavra de Deus? Leiam a Bíblia. Acabou. Leiam a Bíblia. Saiam de ver porcaria. Saiam de ver, porque isso vai te contaminar. É certo, vai contaminar, meu irmão. O homem é suscetível a coisa doce. Ele gosta de ser afagado. Ele gosta de ser acariciado. A desgraça do homem. E aí é o que eles fazem, eles usam de sutileza, né? Coisa que é coisa da serpente. A sutileza veio da serpente, né? Ela é sutil. Para quê? Para que você não se espante com aquela, né? É diferente daqui. O que eu falo às vezes espanta as pessoas aí. Mas eu falo o que está escrito, não de mim mesmo, né? Vamos lá, irmãos.
depois de Paulo, mais uma vez, apresentar aqui, irmão, tanto ordens negativas como positivas, ele também explica que o propósito da obediência às ordens positivas, né? Vamos caminhar aqui, né? É para que dê graças, né? É para que, aqui ó, para que isso tudo é o que? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas saia só a boa para edificação, né? Para que o quê? Para que dê graça aos que ouvem, né? Para que dê esta graça aos que ouvem, né? O que é esta graça aí? É algo bom, né? Ou seja, é transmitir capacitação benéfica ao corpo. Você vai transmitir algo ao corpo ou ao indivíduo, algo que vai capacitar ele com coisa boa. É uma capacitação, né? A igreja, meus irmãos, presta atenção. A igreja é o corpo de cristãos que tem muitas carências e necessidade. Então, quando a gente vem e leva essa graça até eles, eles são capacitados e supridos naquelas necessidades deles. Eu estou falando, irmão, não é necessidade física não, presta atenção. São necessidades espirituais para a sua alma, para o seu viver. Não é a capacidade de alimento, de roupa, não. Isso aí a gente falou antes. A gente falou antes, não foi? No verso 28, né? A física. Agora a gente está falando da necessidade espiritual. É algo que a igreja e o homem necessita disso. Então, com essa graça, irmão, a gente contribui para o crescimento de cada um e capacita, né? E capacitando os cristãos. E eles são sustentados por essa graça que isso venha de nós. E, né, é mútuo, né? Algo mútuo. É algo mútuo. Veja o que diz Lucas 4:22. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Está falando de Cristo. Cristo, o que saía da boca de Cristo eram palavras de graça, né? Não era a palavra grátis, não. Não entenda graça como grátis, né? Não eram palavras de graça, eram palavras benéficas, eram palavras que capacitavam o povo ali, eram palavras que iluminavam os ignorantes, eram palavras que iluminavam os que estavam nas trevas, eram palavras que libertavam o povo. Cristo apresentou este evangelho até eles, se bem que a maioria rejeitou, mas alguns foram libertos, os 11, né? Os 11 depois Matias. Mas foram libertos por esta palavra, por esta graça. E assim a gente deve fazer, irmão, levar a palavra para os que ainda estão em trevas, esta graça, palavra boa, não torpe, desculpe. Eu cismei com torpe, é torpe. Parece, irmãos, que Paulo pega como exemplo o próprio Jesus Cristo, né? Porque ele realmente, o nosso Senhor, é o nosso exemplo. Não só nessa questão, mas em tantas outras. Ele é o nosso exemplo. A gente tem que ser o quê? Imitadores de Cristo. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo afirma que os crentes são responsáveis por aquilo que dizem. Toda palavra que sai da sua boca, você é responsável por ela. Você tem essa responsabilidade, né? Aliás, irmãos, somos responsáveis por toda e cada palavra que sai da nossa boca. É preciso que fiquemos atentos, que cada palavra não seja perniciosa e inútil, mas sim benéfica para a edificação de cada cristão. Os versos que tratamos na semana passada trata da necessidade física do cristão. Esse versículo aqui em especial, ele vai tratar da necessidade espiritual. Ambas devem ser supridas
ou pela igreja, ou pelos próprios irmãos em Cristo. Então, palavras perniciosas, joguem na lata do lixo, guardem, tirem ela dos seus corações, mas não proliferem, porque ela faz mal. Vamos para o verso 30. Irmão, a Bíblia diz que nós vamos dar conta até do que falamos, viu? Até do que falamos. Verso 30. Irmão, esse verso, ele vai dizer aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse verso aqui, ele está conectado ao verso anterior, não tem como separar ele, não. Porque nós temos uma palavrinha aqui, o e é uma conjunção, né? Ela vem a unir, né? Unir o verso anterior. É uma continuação do que Paulo iniciou no verso 29. Poderíamos dizer mais ou menos assim, ó: nenhuma palavra perniciosa saia da boca de vocês, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Entende? É mais ou menos, é uma continuação, ela não é separada. Agora, se fosse um portanto, porém, aí ele estaria falando uma outra coisa. Mas ele une, é uma continuação, então eu não posso separar, a gente vai tratar dele agora, rapidamente. Então, o que ele está falando aqui? Isso são imperativos negativos. O que é imperativo negativo? É algo que é ordenado, que ele está falando aqui, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso é ordem. Não faça isso, não faça aquilo. E ponto. Obedece. Se você é cristão, obedece, né? E estão o quê? No tempo presente, não no passado ou no futuro. É presente, ou seja, é uma ação contínua que está em andamento, ela não para. Você tem que, pela sua vida toda, não falar a palavra torpe e não entristecer o Espírito Santo, né? Isso você tem que fazer. É algo que você fazia que deve parar, né? Não entristeçam o Espírito Santo com palavras que saem da sua boca que são perniciosas. É isso. Unir os dois. Ó, não entristeça o Espírito Santo com palavras que saem da sua boca que são perniciosas. Não entristeça com essas palavras. Que ele está falando, não. Então, se você tem palavra torpe, você vai fazer o quê? Entristecer o Espírito Santo. Você vai entristecer o Espírito Santo. Algumas seitas, irmãos, vão considerar o Espírito Santo aqui não como pessoa. Eles rejeitam a Trindade Santíssima. Eles falam que o Espírito Santo é apenas uma força vinda de Deus, não é uma pessoa. Aqui a gente vê que ele é uma pessoa, porque ele se entristece. Só quem pode se entristecer é um indivíduo, uma pessoa, algo que é uma força. Exemplo, o vento é uma força, né? O vento se entristece? Não. O sol se entristece? Não. Entende? Só que nesse texto diz que o espírito pode se entristecer, né? Então, somente uma pessoa pode ter esse sentimento, né, de se entristecer. Vamos lá em Atos 20. Atos 20, verso 22 e 23. Vai dizer aqui, ó: e agora eis, Paulo falando, tá? Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Só quem pode falar é quem é uma pessoa. O vento vai falar, né? O vento fala. Você vai ouvir uma voz do vento. Você ouve até o barulho, mas uma voz falando, não. O sol, a lua, enfim, né? Uma árvore, né? Não, só quem fala é quem tem boca, né? Então o Espírito falava com Paulo, ó, revelava a ele, dizendo o que esperava ele naquela cidade, né? Então, o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa e ele atua, está entre nós, né? Ele está atuando, ele é presente entre nós. Então, entristecer o Espírito Santo é realmente deixá-lo angustiado, perturbado, pesaroso por causa das nossas palavras torpe. A ordem é clara, irmão, e não temos que contestar ou reclamar, apenas obedecê-la. Mas nada do que isso, obedece, simples assim. Mas não, eu posso falar, né? Eu posso xingar. Tinha uma pessoa que a gente conheceu que xingava no trânsito, então ela queria até brigar com a pessoa, né? Queria até brigar. Isso é crente? Não é, meu irmão. Não é. Essa pessoa não é crente. Esse xingamento sai da boca da pessoa, essa raiva, essa fúria, querendo, isso não é coisa de crente. Isso não, e ainda fala que é crente, não é. Isso é um mau testemunho, né? É um mau testemunho até para a igreja de Deus. Isso não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão. Então, o Espírito Santo, ele é o que? Uma pessoa, e ele nos trata pessoalmente, né? Esse imperativo é antigo, né? De você não entristecer o Espírito Santo, né? Ele traz consequências para a nossa vida, irmão. Consequências graves no momento que você entristece ele. Tem exemplos bíblicos, vamos lá? Isaías 63, 10, Antigo Testamento. Aí, ó. Isaías 63, verso 10. Diz o seguinte: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha aí, o Israel, o povo de Deus, se tornou rebelde. O que é rebelde? Desobedecendo às ordens de Deus. E eles que contristaram o Espírito de Deus, né? Entristeceram. Por isso, o povo de Deus se tornou inimigo de Deus. Olha. E ele mesmo quem? Deus pelejou contra eles. Aí a gente vê aqui, não há tempo para isso, a guerra, as coisas, as consequências que vieram contra o povo de Deus, porque eles se tornaram desobedientes. Volta lá para Hebreus. Volta não, vai em Hebreus, né? Hebreus 10. Hebreus 10, verso 29. Hebreus 10, verso 29. Diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, que é Cristo, né? E tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ó, quem é o Espírito? Você vai agravar, né? Você vai o que? Entristecer, você vai entristecer o Espírito, vai pisar no Filho, você terá o que? De quanto maior castigo. Você terá um maior castigo se você fizer isso. É o que a palavra está falando, irmão. Nós temos exemplos. Nós temos exemplos bíblicos dessa consequência, né? De você falhar com o Espírito, né? De você falhar a ponto de entristecer o Espírito. Atos 5. Aqui temos um exemplo de Ananias e Safira. Mentiram para o Espírito Santo. Mentiram. Atos 5, verso 1.
Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ele mentiu do preço. Ele não precisava depositar nada aos pés dos apóstolos. A propriedade era dele. Ou ele falava: ó, eu tirei a propriedade minha, estou vendendo, tirei uma parte que eu preciso, e essa outra parte eu estou depositando. Acabou, você não mente para o Espírito. E aqui ele achou que poderia passar batido. Bom, vou guardar e essa outra parte. E tipo, ele roubou dele mesmo, né? É um negócio estranho. Tirou de um bolso e botou no outro, achando que estava enganando a quem, né? Aí olha a consequência. Olha, ele fala aqui, ó: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E a mulher dele aconteceu a mesma coisa, que ela sabia, ele foi até o ponto, e ela mentiu de novo, e ela morreu também. Olha a consequência de você mentir para o Espírito. Como é que é mentir para o Espírito? É você achar que você entristecer o Espírito. Esse ato, esse falar seu, esse agir seu, isso entristece o Espírito e tem consequência, meus irmãos. Tem consequências. No caso de Ananias foi a morte, né? Nosso caso pode ser outro, não sei, mas não façam isso. Não use palavra torpe e nem entristeçais o Espírito de Deus. Por isso que ele fala lá em cima no verso 25, deixai a mentira. Quem está falando aqui? É o Espírito, é o próprio Espírito. Paulo só foi um agente usado pelo Espírito. Quem fala aqui é o Espírito, não Paulo. Por isso, deixai a mentira. Deixai a mentira. Irmãos, as palavras perniciosas só causam estragos. Primeiro, elas impedem o crescimento espiritual da igreja, dos irmãos. Segundo, elas entristecem o Espírito Santo de Deus, podendo trazer graves consequências. Graves consequências. A gente está terminando. Ele continua aqui, volta lá para Efésios 4, volta lá. Ele continua: no qual estáis selados para o dia da redenção. A gente tratou dessa selagem já, irmão, numa pregação anterior aí. Só vou dar uma pincelada aqui, tá? Ele diz aqui, ó, Paulo, ele vai reiterar a sua fala que disse em Efésios 1:13. Efésios 1:13, ele diz o seguinte, 1:13, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Você, quando ouviu a palavra da verdade, a palavra do evangelho, né, para a salvação, você é selado com o Espírito, né? Vamos dizer, e aí tem o batismo do Espírito Santo verdadeiro, não aquilo que alguém diz que é em falar em língua. Isso é mentira. Aqui que é a verdade é a verdade bíblica. Eles foram, né, aqui selados, ouvindo a verdade, selados, quando eles ouviram a verdade do evangelho, foram batizados com o Espírito e selados com o Espírito. É o Espírito que é o selo, né? Não as línguas. Enfim, então, irmão, selar indica que os cristãos receberam um selo, ou seja, agora nós temos um Senhor, não somente um Salvador, mas um Senhor. Somos sua propriedade. Nós pertencemos a Deus e a mais ninguém. Somos propriedade de Deus, porque Ele nos comprou.
pelo penhor do Espírito Santo. Ele nos comprou, ele se apoderou de nós, né? E esta selagem ou selo não tem nada a ver com o batismo nas águas, tá, irmão? Como alguns pensam. Alguns falam que o batismo é um selo, e não é. O batismo é um símbolo, é um ato simbólico, ou seja, né, é um símbolo e não um selo. É algo que ocorre quando você é selado pelo Espírito, né? Quando você é convertido pelo Espírito, quando a palavra, o Evangelho, você ouve o Evangelho e ele te salva, é nesse momento que você é selado. Não, o batismo é a consequência desse selo. Você confessa a Cristo como Senhor, aí você é batizado nas águas, né? É isso, é um simbolismo de algo que já aconteceu, algo que já aconteceu. Irmão, nós somos selados pelo Espírito Santo e não pela água do batismo. Pela água do batismo é um simbolismo do enterro. Você é enterrado ali e depois você é ressuscitado, é isso. Você é lavado, tem todo esse simbolismo, menos selo, menos selagem, ok? E alguns afirmam que é, e aí não tem prova bíblica disso, simples assim, tá? E esse texto, irmão, ele é uma garantia também. Olha quanta verdade, né, irmão? Quanta coisa boa que tem em 2 versículos só, né? Esse texto é uma garantia também que não podemos perder aquilo que já nos foi dado, que é a salvação. Não é o que fala aí que você pode perder a salvação? Está errado, porque se você é selado, você quebra o selo, aí você volta, aí você é selado de novo, aí quebra o selo de novo. Você tem esse poder? Não, você é uma vez selado para a salvação e pronto. Como Efésios 1,13 falou, você ouviu o Evangelho, foi lhe aberto as pupilas dos seus olhos, você ficou igual olho de Mônica, né? Olho de boi assim, ó, tô vendo. E agora o Espírito, ele te sela de uma forma que esse selo nunca mais é aberto, porque você está selado com o Espírito, não é qualquer Espírito. Quando você quebra o selo, se você quebra o selo, não é o Espírito Santo, é outro tipo de Espírito que está em você, e você achando que você é o cara. Eu posso sair, eu posso voltar, eu posso sair, eu posso voltar, fica naquela dança, né? Porque você é um porcalhão. Vai para a lama, volta, vai para a lama, volta, vai para a lama e volta. Ou o cachorro que volta ao vômito, né? É mais ou menos isso? Não, quando o Espírito Santo sela, ele sela e pronto, e você está salvo. Você está salvo, selado. Nada pode te separar do Espírito Santo, do amor de Deus. Romanos vai falar sobre isso, Romanos 8. Porque esta selagem está garantida até o dia da redenção. Está aqui, ó. No qual, olha só, olha que garantia. Eles não leem esse texto. Esses caras que falam que é a maioria da falsa igreja brasileira, dizendo que você pode perder a salvação. Que você acorda numa manhã com um pensamento ruim e você perdeu a salvação porque você pecou. Eu já ouvi isso, irmão. É o diabo falando, não é Deus falando com essas pessoas, é o diabo falando. Porque aqui fala, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É uma afirmação, não é algo que pode acontecer que você tem a opção. Não, é uma afirmação. Aquele que está selado é para o dia da redenção, vai ser salvo. Quando é o dia da redenção? O dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor, que ele virá, né? Assim diz a Bíblia, ele virá com seus anjos numa nuvem no céu, a arrebatar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Os selados. Os selados. Somente eles. Entende? Então, esse selo, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é o nosso penhor. É o nosso penhor.
é o nosso penhor, né? O Espírito Santo é o nosso penhor. Ele nos garante que nós vamos chegar até o fim. Não tem perca de salvação. Isso é ridículo. Ridículo, irmão. E eles falam isso. Eles blasfemam. Blasfemam. Ontem eu estava vendo até uma situação. Eu parei de ver que eu não aguentei. O cara falando asneira nesse tal de podcast aí, falando asneira. Ridículo. Irmão, o dia da redenção é algo futuro, né? Nós estamos já salvos, mas ainda não, né? Ainda não houve a redenção completa. Falta o Senhor Jesus vir, né? Falta Ele vir para que isso ocorra, né? Ele vai ressuscitar os mortos, primeiramente, os mortos em Cristo, nele, né? E depois os vivos serão transformados, é assim que Paulo fala. Isso será num piscar de olhos, né? Então é algo que vai acontecer no futuro, mas que é nos garantido agora e durante toda a nossa vida que nós estamos nesse corpo aqui, né? Nesse corpo de vocês corrupto. Nosso corpo é corrupto ainda, porém estamos em restauração, porém estamos sendo reformados, né? A imagem do Deus Filho. A imagem do Filho de Deus. Estamos sendo restaurados à imagem do Filho de Deus, né? Ainda não, mas já estamos, já iniciamos esse processo, porque nós fomos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Fomos remidos para o dia da redenção. Há algumas etapas, irmão, nessa redenção. A primeira é que ela liberta os santos que estão no pecado, é a conversão, né? No momento que você é convertido, ela te liberta do pecado e de todo o seu poder. A segunda etapa é a que ocorre no futuro, né? No futuro escatológico, quando Cristo vier com seus santos, vier para os seus santos, libertando-os da presença do pecado. Você foi liberto do pecado, mas o pecado ainda está na sua frente, é só você olhar, ele está na sua frente, então ele vai te libertar da presença. Vamos ali em 1 Coríntios, capítulo 15, rapidamente, versos 52 e 54. 1 Coríntios 15, 52 ao 54. Ele vai falar sobre isso aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Aleluia, né? Isso vai se cumprir. E aí quando isso se cumprir, vai se cumprir o que estava escrito: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Na vitória de Cristo. De Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu concluo aqui, meus irmãos. Então a ordem é: tudo que sai da vossa boca seja para edificação de um irmão individualmente ou de irmãos coletivamente, que é a igreja. Porque isso é bom e faz com que a igreja cresça, irmãos, em graça e conhecimento no Senhor Jesus Cristo. Como também não possamos entristecer o Espírito Santo de Deus com nossas palavras torpes e imundas. Pelo contrário, irmãos, possamos alegrá-lo. Com o quê? Com palavras boas, com coisas que edificam o corpo de Cristo. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.
Mateus 12, 36. Vigiemos não só o nosso coração e a nossa mente, mas a nossa boca. Amém? Deus edifique essa palavra em seus corações.